Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, para os nossos queridos também internautas que vão assistir aí nos horários mais variados, né? Obrigada por vocês estarem nos acompanhando pela página do Facebook do Centro Espírita Friburguense e também assistindo as palestras pelo YouTube, que é o nosso canal CEF Terna TV, né? E hoje, então, nós vamos ter o nosso irmão Washington falando sobre o futuro e o nada, né? Um tema extremamente importante. Então, vamos iniciar a nossa reunião, fazendo a nossa prece, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui essa noite, oportunidade essa valiosa, de aprendermos um pouco mais da doutrina espírita, do ensinamento de Jesus, e que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído, seja inspirado, e que todos nós aqui presentes essa noite possamos aproveitar esse momento de interiorização, de aprendizado e de reflexão. Que todos aqui presentes, encarnados, os irmãos desencarnados que participam das nossas reuniões, sejam envolvidos e tirem proveito do estudo da noite de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington falando sobre o futuro e o nada. Um abraço a todos, apesar do distanciamento, e aqueles que nos ouvem, nos escutam pela rádio ou nos veem, nos assistem pelas redes, sejam bem-vindos, sintam-se bem-vindos a esta casa, mesmo à distância, e que possamos estar refletindo, pensando e analisando a nossa vida, a nossa existência. E nessa nossa caminhada sempre haverá situações em que fará com que nós nos debruçamos e nos esforcemos para entender e compreender a vida e todas as situações com as quais ela nos incita a nos avançar, a nos progredir na seara do bem, do entendimento e da inteligência. Mas todos nós, em todos os tempos, o homem se preocupa com o seu futuro, de além túmulo, e isso é natural. Não pode deixar de compreender e de considerar que a vida é curta, precária, pois pode ser interrompida a qualquer momento. Todos nós, na nossa caminhada, sempre pensamos nisso e atuamos nisso. E para nós que, apesar de todas as dificuldades, sempre pensamos na nossa vida, no futuro, e fazemos sempre uma analogia, né? Se formos morar numa cidade ou num país estrangeiro, longínquo do nosso habitat, do nosso comum, da onde nós fomos criados, ao ir para outro lugar, nós pensamos, como será lá? Qual é o comportamento de lá? Como é que é o ambiente de lá? Como é que é a atmosfera de lá? Qual é o clima? Como são as pessoas? E nós procuramos nos instruir, entender, investigar, pesquisar, para entender como é esse outro lugar. Porque queremos chegar lá e nos ambientar, estar bem preparado, compreender e saber o que precisamos levar. O que precisamos nos adaptar para lá estar, se sinta bem, se sinta confortável, se sinta comum e possa interagir nesse outro país, nesse outro lugar em que há uma outra língua, outros costumes. Mas qual será dele após o instante fatal? Qual será para nós após o instante fatal? Isso é uma questão, uma pergunta que sempre nos ocorre. Às vezes, em nossa vida atribulada, nesse corre-corre, não pensamos muito nisso. Nem tampouco à noite olhamos para o céu estrelado e vemos a dimensão desse universo que está em torno de nós. Mas muitas das vezes, por uma situação, por uma dor, por uma tristeza ou por felicidade, nós contemplamos toda essa imensidade e toda a natureza. Mas em vários momentos nós temos que pensar e analisar todo esse processo. E na doutrina espírita, nós podemos desenvolver e desenvolvemos esse assunto de maneira a fazer entender, a consolar, dar a esperança e a consolação. E na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na quarta parte, que fala das esperanças e consolações, eis que surge o livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, um nome bem típico, né? Bem peculiar, mostrando a alegria e a tristeza, a felicidade e a infelicidade. Mas, além de tudo,
a justiça divina segundo o Espiritismo. E nessa obra que nós vamos tratar do futuro e o nada nessa noite de hoje. É esse tempo que nós vamos nos dar, nesse momento, para pensar sobre o futuro e o nada. E a justiça divina, como ela se processa, como ela se dá. Para que o nosso entendimento, a nossa inteligência, o nosso pensamento, o nosso raciocínio lógico, possam encontrar ali fatos, argumentos, que nos dê sustentação, que nos dê amparo, que nos dê um bem-estar, nos dê a certeza e a convicção de que existe algo maior a coordenar, a organizar, a arquitetar tudo o que existe, seja no reino material, seja no reino espiritual. Vivemos, pensamos, agimos. Sim, vivemos, estamos vivendo, estamos pensando, agimos, eis o que é positivo. Isso é muito bom, né? Pensar, agir, isso é muito bom, essa liberdade que nós temos, essas nossas ideias, isso é muito bom. Mas morremos, eis o que não é menos certo. Mas um dado momento, todo esse pensamento, essa vida, essa ação, também encontraremos a morte. São indagações que nós fazemos sempre, constantemente. Mas para onde vamos ao deixar a Terra? Já as argumentações vão se aprofundando, né? Vão ali requisitando mais de nós conclusões e explicações. Estaremos melhor ou pior? Como é que estaremos? Melhor ou pior? Existiremos ou não? Ou tudo ou nada? Essa é uma grande questão. Ser ou não ser é a alternativa. E nessas indagações, nesses pensamentos, que sempre acode em nossas ideias, em várias situações do nosso dia a dia, da nossa vida, ou daqueles que nós amamos, sempre esses pensamentos vêm. E nós precisamos estruturar essas ideias. Nós precisamos sempre procurar respostas para essas indagações, porque elas vêm de nosso encontro para preencher. Não só preencher as nossas ideias, nosso pensamento, a nossa lógica, mas também trazer conforto ao nosso coração, ao nosso sentimento, a esse ser que somos nós. Todo homem experimenta a necessidade de viver. Todos nós, agora, espíritos encarnados, almas encarnadas em um corpo, estamos vivendo, respirando, utilizando esse corpo, tendo relações, contatos sociais. Nós gozamos prazeres da vida, nos satisfazemos através do paladar, né? De um bom almoço, de uma boa confraternização, de um ambiente agradável, limpo, de esportes, né? Lazer, de hobbies. Gostamos disso. Todos nós, menos ou mais, temos um hobby, um pequenino hobby que seja. Às vezes nem entendemos como fosse um hobby, mas nós gostamos de fazer aquilo. Não é algo que vai nos trazer lucro. Pelo contrário, às vezes nós gastamos recursos com aquilo ali, mas é algo que quando nós estamos ali fazendo, laboreando, nós estamos sentindo um prazer, uma satisfação. É como se fosse o nosso momento de recreação. Mesmo estando no estado de adulto, nos sentimos necessários fazer isso, a ter esse prazer. Amar, né? Quantos nós, ainda no nosso desenvolvimento, ainda incompleto, ainda na ignorância, o amor, né? Desenvolvemos o amor, o apreço por alguém ou por alguma coisa, vai depender relativamente do que, aonde está o coração, onde está a ideia, o interesse de cada um indivíduo, vai amar alguma coisa ou algo, né? No seu estágio ainda evolutivo. É sentir o carinho, sentir o afeto, é estar junto, é fazer sem querer algo em troca, sem de querer desenvolver uma dependência, mas sim porque eu amo, eu gosto, eu quero fazer o bem, eu quero praticar, eu quero exercitar, porque quando eu faço, isso me preenche com uma alegria, com uma satisfação, com um pertencimento, com uma utilidade a qual eu estou dando na minha vida, no meu viver. Então isso se explana. E ser feliz. Todos nós procuramos ser felizes. E esse ser feliz é estar alegre, contente, não só isso, mas estar com tudo organizado, tudo harmonizado, não sentir dor, não sentir fome, não sentir raiva, não sentir egoísmo, não sentir a inveja, não sentir tantas coisas que nos prejudicam, que nos fazem mal.
que em primeiro momento parece que é tão natural ser nosso, pertencer a gente, mas que nos fazem mal. Com o tempo nós vemos por que eu agia assim, por que eu pensava dessa forma, se aquilo, de certa forma, me aprisionava, me tornava cada vez mais duro, mais bruto. Por que eu queria tanto? E a simplicidade é onde que nós vamos buscar cada vez mais o ser feliz. E nós queremos ser feliz por ser feliz. Que é diferente de queremos desenvolver e ter uma profissão, ter um trabalho. Eu quero ter um trabalho que traga bastante recurso, para que esses recursos eu possa utilizar e me manter minha família e tudo mais. Sempre tem um motivo. Eu quero caminhar, quero fazer atividade física, porque eu quero manter em forma meu corpo. Esse corpo precisa de atividade física para desempenhar cada vez mais e ter uma longevidade na minha existência, que ele possa estar funcionando, meu corpo, meus órgãos. Então fazemos toda uma atividade em benefício, em busca de algo a mais. Mas ser feliz, a felicidade não. Ela é um estágio superior do nosso entendimento e que cada um de nós buscamos. Cada um de nós, na nossa forma de compreender, de entender a vida e de achar como é o mundo, a natureza, todos nós buscamos a felicidade. Em qualquer estágio evolutivo em que estejamos, em qualquer país, em qualquer planeta que esteja, estão sempre os espíritos buscando a felicidade, a perfeição, a elevação. E nesse processo nós vamos entendendo, nós vamos vivendo, mas sempre voltamos àquela pergunta máxima. Né? O que é depois que morremos? Como se é o além? Essa pergunta sempre surge para nós. Mas morremos não é menos certo. Com certeza iremos um dia morrer. Haverá alguma coisa mais desesperadora do que esse pensamento de destruição absoluta? Depois de toda essa construção da vida, dos prazeres da vida, do amar, né, de buscar ser feliz, de se instruir, de ter informação, de caminhar, de ensinar, de educar, de contribuir, dividir, compartilhar todos os adjetivos bons que nós temos na vida e qual nós devemos e podemos cada vez mais exercitá-lo, eis que chega aquele momento fatal. Assim como nós nascemos, fatal será o momento da nossa partida, essa saída, essa desagregação desse corpo físico. E as afeições caras? Todo aquele relacionamento, todo aquele investimento de amor, de sentimento, de carinho, fraternidade, de labor, serão perdidas? E a nossa inteligência, essa nossa capacidade de entender e de compreender, e que foi sendo trabalhada, educada, transformada cada vez mais para compreender as coisas desse mundo material, as tecnologias, a ciência, para cada vez mais trazer recursos para que a saúde do ser humano possa se alongar mais, para que ele possa se transpor de distâncias enormes através de veículos rápidos. A capacidade de falarmos aqui com outra pessoa em outro lugar do nosso planeta, quase que em tempo real, e ver, falar, através da nossa inteligência que desenvolvemos, e desenvolvemos essa inteligência, essa capacidade tecnológica, aí que em 100 anos, menos de 100 anos, o telefone celular em 94, aqui ele chegou, foi desenvolvido em 94, aquele telefone grandão, tijolão, que tinha aquela antena telescópica que puxava assim, e a gente tinha que falar. Olha só, 94, nós estamos hoje, 2020, o quanto esse aparelho desenvolveu em tecnologia, o quanto ele diminuiu, ficou mais leve, aumentou as suas capacidades e possibilidades, o quanto nós, seres humanos, utilizamos a nossa capacidade, a nossa inteligência e os recursos minerais deste planeta, trabalhando ele, manipulando ele para que ele se tornasse componentes eletrônicos, se tornasse utensílios móveis aos quais nós utilizamos aqui, tudo isso. Como se desenvolveu? Perderia. E o progresso que nós fizemos até aqui, cada um de nós, ou todos aqueles que fizeram um progresso, evoluiu, se transformou, compreendeu as coisas, cresceu, desenvolveu, formou família, teve relacionamentos afetivos com a família, se tornou avô, se tornou avó e assim por diante. Tudo isso se perde. E o saber laborioso adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido, para nós, para o homem, fica sempre aquela dúvida, fica sempre aquela indagação. Está tudo perdido? Tudo acaba? Deixa de ser?
ou tudo ou nada. E através dessas indagações, nós procuramos saber, entender. Porque nós somos espíritos que estamos sempre ali a querer entender esse mais, o porquê das coisas e o porquê que é só isso, acabou, não tem mais. E assim nós caminhamos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa busca, muitas vezes uma busca pressionada pelos eventos da nossa vida, pelas nossas decisões, pelo nosso livre-arbítrio, outra pela nossa busca de pesquisar, de querer entender, de querer aprender, com humildade, com simplicidade, mas aprender, entender essa vida que nós vivemos e com as quais nós temos relações com várias pessoas e que ela pode ser uma vida de um mês, de 50 anos, de 100 anos ou de um dia. Aí nós temos alguns sistemas, algumas indagações e nós temos que entender, compreender e separá-las muito bem para entendermos. Tem o materialismo, né? A realidade é exclusivamente material, sendo a espiritual apenas uma propriedade ou um produto da matéria. A alma é para eles um efeito e não uma causa. Observamos aí que todas as combinações, todas as propriedades da matéria, do sistema nervoso, tudo ele que produz e por efeito dessa produção tem a alma. A alma é essa que quando essa matéria desagrega, para de funcionar, para de ali agir, deixa aquela alma, aquele conhecimento, aquela inteligência, aquilo, tudo que se anulou numa existência, nada, acabou, parou por aí, não passa mais a existir em lugar algum. Essa é uma forma de entendimento em que tem a humanidade, mas muito pouco buscam essa forma, vivem nessa forma. Até o materialismo, ele sempre quer procurar, quer saber o quê? Me convença, me mostre que é diferente, que também que é diferente. Mas ele vê dessa parte pela matéria. E ele quer entender as coisas sensíveis do universo, as coisas sensíveis que existem na natureza, mas de uma forma, de uma visão com recursos materiais. O que se torna muito difícil para a compreensão, para o estágio evolutivo em que nos encontramos, para entender dessa forma. Porque fica muito raso esse entendimento, no sentido de que, se morreu, acabou, então por que eu fazer o bem? Por que eu fazer a coisa correta? Por que fazer assim ou assado? É como perguntar àquele jovem que está ali no afã da vida, está vivendo, está estudando, está se aprimorando, e falar, não, faça isso, desenvolva, que você terá ainda mais vida, você existirá, a sua vida não acabará. Ele viverá com júbilo, com força, com vontade, procurará fazer as coisas, desenvolver a sua capacidade, porque sabe tudo aquilo que ele investe, faz, não irá se perder, não irá acabar com nada quando a morte assim chegar. Mas dizia ele que isso, tudo que você faz, pode fazer tudo isso, desenvolver todos os seus dotes, todos os seus valores, mas sendo que quando esse corpo deixar de respirar, tudo que você ganhou, tudo que você teve, fluirá e deixará de existir. Como será a vida dele? Vou aproveitar a vida, vou gozar a vida o máximo possível. Por que eu vou fazer isso? Não, vou aproveitar a vida, porque não adianta, vai se acabar. Vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou ver, vou viajar, vou passear, vou trabalhar muito para fazer várias coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, eu vou curtir tudo, fazer tudo. O que me importa? A vida do corpo, o que me importa se isso vai acabar? O que me importa aprimorar meu conhecimento, minha inteligência, se tudo vai acabar? Né? Mas isso não chega ao nosso coração, não chega à nossa mente, não aquece para muitos de nós essa visão, esse entendimento. Mas tem outro ponto também, que tem também na nossa humanidade compreensão e entendimento, que é o panteísmo. A alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma porção de um todo universal, de uma inteligência suprema. Após a morte, cada centelha, que seriam nós, cada um de nós uma centelha, retorna à fonte comum, confundindo-se com um todo. É como cada um de nós fosse uma gotinha de água, que no final da nossa existência pingasse ou retornasse ao oceano, misturando-se, voltando a esse todo.
Mas aí nós buscamos a compreensão, viemos ao nosso raciocínio. Se nós somos parte desse todo universal, de uma inteligência, de algo supremo, e que tudo faz parte desse ser, todos os astros, toda a matéria, nós fazemos parte, como cada um de nós, aqui somos diferentes um do outro, em qualidades, entendimento. Como cada um tem uma inteligência nata, tem um comportamento diferente, tem uma forma diferente de agir e de pensar, de fazer as coisas. Como cada um de nós saímos desse todo e cada um de nós somos diferentes um do outro. E no aspecto moral, como cada um de nós somos desse todo, mas cada um tem uma forma diferente de ver a vida e de agir. Através do seu bom senso, através da ética, através da justiça, do amor, da fraternidade, da caridade, cada um tem um conhecimento e interpretação. Será que nós estamos aí, desse todo universal, diminuindo essa inteligência? Como uma inteligência dessa está se desenvolvendo, aprimorando com as suas centelhas por aí. Então essa inteligência universal, ela não é suprema. Porque se suas partes estão a desenvolver, estão em múltiplos estágios evolutivos, ou estágios de compreensão, nem evolutivo, estágio de compreensão da vida, da existência. Então observamos que também aqui nos deixa algo aquém. Não chega ao nosso coração, não chega ao nosso entendimento, essa centelha. Porque nós deveríamos ser centelhas já prontas, perfeitas, já agindo em comum, em consonância com a dimensão da harmonia, do equilíbrio, da comunhão única. Não, mas cada um de nós é diferente um do outro. E nós percebemos isso ao nosso olhar. E isso que nos torna também múltiplo, e também isso que nos faz desenvolver a nossa capacidade de ajudar, de amparar, mas também de aprender, de se esforçar para compreender como isso pode ser, como isso pode funcionar, aonde que nós nos encaixamos nisso, e até onde a nossa capacidade de compreender e de buscar esse entendimento é necessário. Aí chegamos mais em uma outra opção, o espiritualismo. A alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. A alma é a causa e não o efeito. Já observamos aqui, então, que o espiritualismo já é contrário ao materialismo. É completamente diferente, é oposto ao materialismo. E aqui no espiritualismo nós já observamos o quê? A alma ela é independente da matéria, tem a sua individualidade e é causa e não é efeito. Enquanto no materialismo é o efeito a alma, é efeito das conjunções materiais, das propriedades da matéria, aqui não, ela é a causa. Aí nós já começamos a compreender, a diferenciar alguma coisa que já começa nosso pensamento, nossas ideias, as nossas aspirações. Faz um sentido, é um ser moral, porque nós temos essa questão moral, entendimento, a nossa consciência. Somos distintos, independentes da matéria, e conservamos nossa individualidade. E é nessa individualidade que nós entendemos o quanto ela se aproxima da nossa compreensão. Mas, necessariamente, todo espiritista é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. E nessa compreensão, por quê? Porque no espiritismo, nós acreditamos não tão somente na individualidade, mas também na reencarnação. Algo tão imprescindível nesse processo evolutivo, coisa que outras doutrinas e religiões são espiritualistas, têm por base espiritualismo, mas não tem essa questão de entender e compreender a nossa existência no processo de reencarnações, de vidas sucessivas, vidas múltiplas, no processo de evolução, de múltiplas existências. Então já começamos a ver uma diferenciação nesse entendimento. E é esse entendimento, essa diferenciação que nós temos que nos aprofundar, entender cada vez mais para que possa nos auxiliar na hora que nós precisamos nos esclarecer, na hora que nós estivermos em alguma situação em que pede calma, pense, raciocine, analise quem você é, a sua natureza, da onde você veio, o que você pode fazer. Aí nós observamos, o homem tem, pois, 3 alternativas. O nada, acabou. A absorção no todo,
Nós somos centelhas, sendo absorvidos por um todo, e a individualidade da alma antes da morte e depois dela. Lógica na individualidade da alma aponta outras consequências. O destino de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais. Aí que começa o nosso entendimento e a nossa compreensão de que isso faz um sentido muito claro, lógico na nossa vida. Porque nós observamos pelas nossas ações, nós vemos certos efeitos em nossa vida, ou na vida do próximo, dentro de um processo coletivo e individual. E começamos a ver que todas as ações que nós fazemos, todas as virtudes que nós temos, elas repercutem em nossa vida, para o bem ou para o mal nosso e da nossa coletividade. E essa lógica da individualidade da alma aponta outras consequências também, que é que cada um de nós, através do nosso mérito, do nosso esforço, da nossa aplicação nas atividades da vida, nas coisas da vida, nós vamos evoluindo, nós vamos nos aprimorando, nós vamos cada vez mais ampliando a nossa capacidade, não só de nos enxergarmos como ser espiritual, a nossa individualidade, mas enxergar o nosso potencial espiritual. Estejamos nós no corpo físico, encarnados, ou estejamos nós no mundo espiritual. Então observamos como se descortina aí outras nuances da nossa existência, das nossas possibilidades, para nós cada vez mais avançarmos nesse processo de progressão. E o Espiritismo apresenta as seguintes características, e essas características é que vem de encontro a nós, aquilo que nós temos. Sobrevivência do espírito como individualidade. Nós sobrevivemos e mantemos a nossa individualidade após esse organismo, esse corpo físico se desagregar. Então observamos que nós não somos do corpo, nós não nascemos junto com a formação desse corpo. Não, nós já pré-existíamos antes da formação desse corpo que nós temos hoje. E nós ainda sobreviveremos após a desagregação desse corpo físico. Isso é importantíssimo, porque nós não nascemos no instante em que nossas mães e nossos pais se encontram e dali é formado o espírito para aquele corpo. Não, já existia o espírito já. Haverá o corpo e o espírito irá se integrar àquele corpo para as suas experienciações no corpo material. E isso é interessante porque isso é algo novo. Se nós formos analisar a nossa humanidade, isso é muito recente. Muito recente. E nós estamos tendo a oportunidade de compreender e entender isso e ver que isso faz sentido, isso faz lógica. Porque nós observamos muitas situações em que isso é muito marcante, que nós veremos mais à frente. A comunicação mediúnica. O objetivo de esclarecer e consolar. Outra oportunidade que nós temos também, e no livro ao qual nós estamos aqui estudando esse tema, o livro Céu e Inferno, nós vemos isso. Essa comunicação mediúnica, esse objetivo de esclarecer e consolar, assim como toda a obra da doutrina espírita. E como é esse objetivo de esclarecer? São esses espíritos, essas vozes do além, que nós falamos que é o além, que parece que está longe, está distante de nós, mas não está distante de nós. Está em outra dimensão, uma dimensão mais sensível, com a qual nós temos a dificuldade de perceber de forma material, física, mas que existe. E essa comunicação mediúnica, ela esclarece, ela auxilia-nos, tanto nós que estamos encarnados, quanto aqueles que estão desencarnados. Vem esclarecer, falar da nossa natureza, falar das nossas possibilidades, falar da nossa forma de ser, de pensar e de agir, falar da justiça divina, falar dos valores morais, falar do valor da inteligência bem desenvolvida e aplicada para o bem, para a utilidade na vida. Vem consolar a falar do supérfluo, que nós devamos afastar do supérfluo das coisas da vida. Então todo esse processo é o objetivo de esclarecer e de consolar. Quantos de nós não temos o consolo ao receber a notícia, ou receber a informação, ou ler todo esse trabalho que tem no livro Céu e Inferno, 66 comunicações no livro Céu e Inferno, espíritos em vários estágios da evolução, em várias situações, ali a se comunicar, a falar do que estão sentindo, do que estão passando, falar o que ocorreu no seu passamento, no seu desenlace, falar o que ele esperava da vida futura e como ele encontrou nessa vida futura. Esses temas, esses assuntos,
Ao nós nos debruçarmos e olharmos com atenção, com apreensão, e ver o seu sentido, isso alegra o nosso coração, isso preenche várias lacunas em nossa mente, em nossos pensamentos, diante de tantas situações que nós vemos na vida, e diante de tantas situações que nós passamos. Nós, conosco mesmo, passamos, e muitas vezes nos sentimos enfraquecidos, desassistidos de Deus. E nesse momento, nós temos essa oportunidade, essa comunhão do mundo espiritual com o mundo material, nesse processo de desenvolvimento e de crescimento, a nos informar sobre de tudo isso. Quem aqui de nós não queria um ente querido nosso que fez o passamento, que partiu, e recebemos uma notícia, uma informação de como está? Quem de nós não se alegraria? Ficaria contente só por saber da notícia, que continua aquela alma a existir, que não se acabou? Isso nos alegra o coração, isso nos traz bons sentimentos e nos traz a justiça divina, que recai sobre todos nós, cada um de nós. E mais ainda, a continuidade e responsabilidade individual de cada um. Porque nós sabemos que somos uma individualidade, sabemos que essa individualidade permanece após a morte, mas nós temos responsabilidade, nós temos compromisso. E esse compromisso é com o progresso, com a evolução, com o trabalho que nós devemos fazer para nos esforçar. E esse compromisso, essa responsabilidade individual de cada um, muitas das vezes no nosso dia a dia, na vida, nós perguntamos, mas por que da vida, hein? Porque se Deus é tão bom, tão justo, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, por que não fez cada um de nós já perfeito? Já, espírito puro. Não precisar passar por todas as circunstâncias e situações que nós estamos passando, o que passamos, ou aquelas situações que nós promovemos, nós mesmos é que promovemos aquelas situações com as quais nós passamos. São perguntas essas que ali a continuidade e responsabilidade individual de cada um. Porque à medida que nós vamos evoluindo na compreensão do dia a dia da nossa vida e nas relações familiares, nós vamos vendo o quanto nós nos desgastamos, mas o quanto também nós aprendemos com as situações da vida. Nós observamos o quanto essa oportunidade de estarmos encarnados num corpo material, que de certa forma nos tolhe a alma, o espírito, né? É muito dificultado, porque nós temos que alimentar esse corpo, temos que movimentar esse corpo, temos que trazer a saúde, proporcionar a saúde para esse corpo, para que possamos estar agindo nessa vida em que sentimos dores, sentimos tristeza, angústias, sentimos alegrias, sentimos esperança, vontade de agir, de participar, vontade de fazer trabalhos manuais, que de certa forma nos dá prazer, às vezes nos relaxa, nos faz parte de alguma coisa, de a gente produzir alguma coisa, de uma peça, de um tronco de árvore, a gente esculpir ali e dali sair uma forma, sair um desenho, algo interessante, que possamos mostrar para o que eu fiz, o que eu elaborei. Assim também essa nossa existência, essa necessidade da vida no corpo também, é para que possamos desenvolver, é como uma catapulta a nos impulsionar para a vida, para desenvolver. Por quê? Por causa do mérito, do nosso mérito, desenvolver o nosso livre-arbítrio, as nossas capacidades, para que cada um de nós seja senhor de si mesmo, possa compreender a si mesmo e compreender todo o universo. Porque o Pai Criador, Ele não quer que seus filhos sejam crentes, que tenham a crença e temam a Ele. Não, Ele quer que seus filhos compreendam Ele, que tenha confiança nele e que, através do seu esforço, do seu desenvolvimento moral e intelectual, compreendeu e adquiriu o conhecimento de ver que faz sentido tudo isso, valeu o esforço, valeu essa maratona da vida. Uma maratona que não se está exclusivamente em uma única vida, mas em várias existências, em várias oportunidades. Oportunidades essas que nós veremos como ela é magnífica à medida que nós vamos evoluindo, transcendendo aquilo que nós achamos que era o tudo meu, era o que nós poderíamos tocar através dos nossos sentidos materiais, mas que existem outros sentidos com os quais nós devemos desenvolver e ver nisso algo mais esplendoroso do que apenas esse sentido que nós temos aqui, um exemplo pelo paladar, pelo olfato de coisas agradáveis. Tem outras coisas, tem outras dimensões do sentir que nós iremos evoluir e adquirir isso através do nosso esforço, através do nosso mérito, da nossa evolução. E a concepção também da doutrina espírita traz a concepção tríplice do homem, espírito,
perispírito e corpo físico. Algo também que nós compreendemos que a doutrina espírita nos explica, nos esclarece de uma maneira bastante clara, bastante objetiva, né? Falando sobre o espírito, né? O tema que nós estamos elaborando aqui, o que é o espírito, o que o espírito pode fazer, porque o assunto, o tema da doutrina não é a vida que nós vivemos, mas é o espírito. E a partir do espírito, o que ele pode fazer em todas as suas dimensões de oportunidade. Então, o espírito, o perispírito, que nós aqui falamos que é o elo, né, o intermediário, para que esse espírito, esse ser sensível, sutil, imaterial, possa atuar neste corpo físico denso, pesado, que é a matéria, o perispírito, esse elo que tem. E que cada um de nós, espíritos encarnados, aqui no planeta que nós estamos habitando, ou em outros planetas, em outros orbes, o perispírito será de acordo com a matéria que está naquele ambiente físico daquele planeta. E através do espírito, que esse foco irá agregar esse fluido que se tornará o perispírito, e que para nós, espírito, nesse processo nosso de evolução, quando nós estamos no mundo espiritual, ao desencarnarmos, nós confundimos muito com o nosso corpo material. Porque a sua forma toma essa forma, esse nosso corpo que nós temos aqui. E nós nos confundimos, e pela nossa ignorância ainda entender como é esse mundo espiritual, achamos-nos que ainda estamos vivos, estamos a existir no corpo material, atuando ainda com aquelas pessoas, aqueles entes, aquele trabalho com os quais nós estávamos até agora e há pouco fazendo, trabalhando, ou estudando, ou tendo relações no mundo material até bem pouco tempo, o que nos faz confundir. E mais, os espíritos pertencem a diferentes classes. É outro assunto interessante também, que é abordado também na doutrina também, que nós compreendemos diferentes classes. Existem vários espíritos de várias classes, espíritos com conhecimentos diferentes, variados, espíritos desenvolvendo atividades variadas também, espíritos em vários estágios evolutivos, e esses vários estágios evolutivos nos demonstram um outro detalhe interessante, que se existem vários detalhes, várias classes de espíritos, né, diferentes, é porque nós estamos em estágios diferentes no nosso processo de evolução. E mesmo estando em estágios diferentes no processo de evolução, nós nos encontramos em um orbe material, encarnado no plano físico, para que desenvolvemos as nossas capacidades. E nessa troca de capacidades, aquele que sabe mais auxilia aquele que sabe menos, e aquele que sabe menos auxilia outro que sabe muito pouco, ou coisa alguma ainda de outros assuntos. E nesse processo, nós vamos nos burilando, nós vamos aplanando o nosso ego por achar que sabe muito e achar que não precisa dos outros, ou achar que sabe muito e não precisa saber de mais nada. Não. Sempre iremos aprender alguma coisa, sempre estamos aprendendo. E essa humildade de compreensão nos faz compreender cada vez mais. E vemos como são diferentes as classes de espíritos. Mas essa diferença de classe, ela é relativa, ela não é definida, porque cada um de nós, através do nosso esforço, nós vamos avançando nessas classes, pelo nosso esforço. E não pertence eternamente à mesma ordem. E nós não pertenceremos eternamente à mesma ordem. Ou seja, não ficaremos no mundo espiritual imóvel, como se pensássemos se tivéssemos uma existência só. Se tivéssemos uma existência só, eternamente estaríamos em uma ordem. Uma ordem de espírito inferior ou espírito superior. Uma ordem de espírito em sofrimento ou espírito feliz. Mas observamos que não pertencemos eternamente a uma ordem, mas sim iremos galgar outras ordens nessa escalada evolutiva. E isso nos conforta, isso nos consola. Porque quem de nós não tem um ente, não tem um amigo, algum conhecido que desencarnou, fez enlace numa situação muito triste, muito sofrida, ou através dos seus atos, das suas ações, fez algo muito triste, algo que abalou. Ele terá outra oportunidade. Não será esquecido por Deus. Aquela falta, aquela forma de agir, de ser naquela existência, ele terá outras oportunidades, porque não é irremediável esse processo. Porque na justiça divina, todos nós teremos a oportunidade. E essa oportunidade é nesse processo de reencarnações. De encarnar nesse corpo material, que é uma bênção divina. Para que possamos burilarmos, para que possamos avançar nesse processo de evolução. E ainda dessa bênção temos esquecimento do passado, né?
E o esquecimento passado é imprescindível, porque muitos dizem, é outra existência? Como? Eu não lembro de nada, não sei de nada. Não estou lembrando. A gente sabe, a gente lembra sim. Só que a gente não lembra ali de forma clara, objetiva, específica, aquela situação que nós infringimos, que nós cometemos, aquela ação, aquela ideia, aquela direção que nós tomamos em momento. Mas nós temos, instintivamente, em nossa consciência, algo que não está certo. Não era para ter sido esse caminho. E através dos nossos pendores, das nossas ideias, da nossa intenção nas coisas, nós observamos como nós fomos, o que nós fizemos anteriormente, ou qual era o nosso pensamento, e como a gente tem que mudar. Isso não é legal, isso não trará bons resultados para nós. É essa compreensão que nós vamos sentindo, a partir dessa sutileza, uma sutileza que vem através da compreensão, do entendimento, da cabeça aberta para entender essas coisas espirituais tão importantes em nossa vida. E as diferentes existências corporais do espírito são progressivas e jamais retrógradas. Então, nós estamos sempre evoluindo. E esse processo evolutivo ele poderá ser mais rápido, velocidade média, ou devagarinho, ou quase aquele parado, mas em movimento, dependendo de cada um de nós, do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso desejo. Jamais retrogaremos, jamais chegaremos a um nível e depois aconteceu alguma coisa, foi decaído. Não, volta. É como nós estivéssemos na 8ª série, de repente, numa prova lá, deu errado, erramos tudo, e a professora fala, vai voltar para a 7ª, vai voltar para a 6ª. Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma no mundo espiritual. Coisa também que não acontece também aqui nas nossas instituições também. Não, à medida que nós vamos avançando, nós vamos galgando novos estágios, porque é pela nossa consciência, pela nossa capacidade que nós vamos conseguindo isso, pelo nosso livre-arbítrio. E isso acontece de maneira verdadeira, de maneira verídica, através dos fatos, e não tem como retrogradar, ser decaído de um estágio que estava. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Outro tema interessantíssimo também que é abordado. E esse tema aqui, os espíritos não encarnados ou errantes, né? Errantes, quer dizer, estão na erraticidade, não tem a ver com erro. Espíritos que erraram, não. A erraticidade é o período que a estágio onde o espírito fica entre uma encarnação e outra. Esse estágio nós chamamos de errantes, né, no mundo espiritual. Não ocupa uma região determinada e circunscrita. Por quê? O espírito está em toda parte. Está em todo espaço. Aonde que está seu pensamento? Não está circunscrito em um lugar, embaixo ou em cima, no céu ou no inferno. Isso vai depender de como ele se sente, como ele está, aonde está seu pensamento, aonde está seu foco de ação, de entendimento. O que as ideias e pensamentos e grupo, ele é simpático aquilo ali. Tudo isso está em razão do que ele pensa, do que ele age, do que ele vê, do que ele percebe. Então não existe uma região circunscrita que aqui estão os espíritos X, aqui estão os espíritos... Não. Estão em todo lugar. Estão aqui conosco, estão nos acotovelando aqui em torno de nós. Estão junto de nós, ao lado de nós, estão em toda a parte, agindo. Na razão, na localização das suas ideias, do seu entendimento, das suas simpatias. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Esta parte aqui é interessantíssima, porque nós podemos entender essa parte com nossa experiência própria no mundo que nós estamos vivendo. Os nossos interesses, os nossos pensamentos nos atraem a um grupo, a uma situação, a um evento, uma ação, uma atitude, a um tipo de negócio, de acordo com a nossa índole, com a nossa intenção de querer lucrar, se dar bem, ou de querer contribuir, ajudar, ser útil. Tudo isso faz com que nós estejamos nesse local. É aí que nós observamos o quanto o nosso pensamento, as nossas ideias, tem que estar cada vez mais em harmonia, cada vez mais equilibrada, utilizando o bom senso, o bom discernimento com as coisas, para estarmos vigilantes. Como disse o Mestre, orai e vigiai. E esse orai e vigiai do Mestre, Jesus, não foi à toa. Como tudo o que ele disse não foi à toa. Tudo tinha um sentido. E à medida do tempo, do avançar do tempo,
nós compreendendo esse orar e vigiar, que era muito mais amplo do que aquele sentimento, aquele entendimento ali, cartesiano. Orar e vigiar é muito mais do que isso. Orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações. Porque são os nossos pensamentos, as nossas ações, que irá agregar para junto de nós os bons sentimentos, a ajuda, o reconforto, a boa intuição, a boa inspiração, para que possamos ter boas ideias, para que possamos sair de uma situação entroncada da nossa vida. E que às vezes, agitado, nervoso, perturbado, às vezes praguejando, não conseguimos ter essa absorção, porque estamos bloqueando pelo nosso pensamento. Pelas vibrações que nós estamos emitindo e não deixando entrar esse bálsamo, essas informações necessárias naquele momento para que tenhamos um estalo, para que tomemos uma decisão para resolver um conflito, resolver uma situação que precisa ser ali realizada para que não venha repercutir em dano a outros, para que possamos estar com a nossa consciência tranquila, em paz, e ver que o nosso esforço, o nosso sacrifício, a nossa capacidade de agir está funcionando. Uma pavimentação de bom senso, de equilíbrio e de bem-estar. E isso é construído dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, mas à medida das nossas forças, à medida onde está a nossa intenção. E a partir do momento que nós estamos querendo compreender mais a nossa potencialidade quanto espírito, com certeza irá repercutir nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, para entender essas situações que a vida nos traz. Das esperanças e consolações. As consequências para o espírito no cumprimento ou não das leis morais nos dois planos da vida, mundo espiritual e mundo corporal. Porque aqui observamos que nós sempre buscamos a vida futura, como se no futuro eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar, eu vou passear, eu vou curtir a vida. No futuro, eu vou organizar aquele quartinho que está todo bagunçado lá em casa. No futuro, eu vou fazer aquilo. A gente sempre tem uma projeção para o futuro que nós vamos fazer, que lá vai estar a solução. Mas aqui demonstra, nas esperanças e consolações, que neste momento, nesse plano material, nós que estamos aqui agora, utilizando esse corpo, respirando, pensando, refletindo, focando a nossa atenção, dando um tempo nessa vida, nesse corre-corre, nessa dinâmica da vida, para pensar em nós, no que podemos fazer. E vimos que agora nós estamos plantando, nós estamos semeando esse futuro que nós almejamos, que é a felicidade que nós queremos lá na frente. Nós estamos agora semeando, porque a vida material e a vida espiritual, ela é solidária, ela é consorciada, existe uma sequência nela, em que nada se perde, em que essa trama vai fazendo cada vez mais que nós sermos senhores de nós mesmos, que todo o conhecimento que nós tenhamos nessas múltiplas e várias existências, ela está consolidada em nós, em cada um de nós. Quando retornamos ao mundo espiritual, posterior àquele período de perturbação, de encontrar o que está acontecendo, todas as nossas memórias, todas aquelas reminiscências das existências anteriores, elas se formam, porque não perdemos. Porque, como diz, é o esquecimento do passado, não é a destruição do conhecimento do passado. Essa memória volta. E todos os nossos conhecimentos, experiências, vivências, em várias situações, com aquele grupo de pessoas com os quais nós acabaram de reencarnar nesse momento, desencarnar nesse momento, ou outras vidas, existências, tudo volta. Aqueles afetos, aquelas pessoas amigas, simpáticas, aquelas pessoas conhecidas, aquelas pessoas não tão conhecidas, antipáticas, mas que ainda nosso pensamento continua vinculado a elas por alguma situação que nós conhecemos, nós teremos todo esse plantel de situações ao retornar a esse mundo espiritual, porque nada se perde. Pelo contrário, cada vez mais vai se consolidando para o progresso do espírito da alma. E a felicidade ou a infelicidade dos espíritos está na razão do progresso moral alcançado nos dois planos da vida, material e espiritual. Chegamos a esse ponto para entender que nossa vida de hoje, esse dia de hoje, esse momento que nós estamos nos presenteando ou valorizando para parar, sentarmos, escutarmos esses assuntos imprescindíveis e que não estão aí a todo momento chegando aos nossos ouvidos, faça parte do nosso alvorecer, faça parte de uma nova estrutura de compreensão, de entendimento que nós estamos tendo. Se antes nós tínhamos instintivamente o entendimento que a alma não acabaria no nada,
ou que tudo que eu angariei, desenvolvi, voltaria por um todo, e o que eu fiz deixaria de existir, seria um nada também, que mérito eu tive, nós compreendemos que nós temos muito mérito nas coisas. Nós temos o livre-arbítrio e temos a oportunidade de trabalhar a nossa existência como um todo. Aqui, agora, encarnados, ou no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual também tem trabalho, tem atividade, tem ação. Porque o espírito nunca para. Ele está sempre em ação. Sendo que no mundo espiritual, o espírito não trabalha para manter o corpo físico. Ele não precisa se alimentar. Ele não tem fadiga. Ele não dorme. Mas ele tem os pensamentos, as suas ideias com as quais ele precisa trabalhar. Porque ainda ele tem as percepções e sensações de quando ainda estava no corpo físico. E essas sensações e percepções, de acordo com aonde estava a sua intenção, seu entendimento, a compreensão, continuam a existir. E essas percepções, muitas vezes pela incompreensão, pela ignorância, e pela falta de força de vontade de compreender aquilo e trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, não entende, acha que sente fome, que tem sede, tem sono, mas são as situações, são a situação moral que lhe aflige, que lhe causa peso e lhe causa cansaço. E esse entendimento, essa compreensão, nós iremos, ao longo do nosso estudo no livro Céu e Inferno, essa obra da doutrina espírita, desenvolver esses assuntos importantíssimos para nós que estamos aqui agora, encarnados também, a entender e compreender esses assuntos para que a nossa vida, as nossas realizações, as nossas reações diante das situações possam ser equilibradas, possam ser trabalhadas com sabedoria, com humildade e compreensão. Uma boa noite a todos e que possamos ter uma boa semana e continuemos a estudar, a entender e a praticar todos esses ensinamentos, mesmo que seja na nossa capacidade de forma homeopática, mas que façamos, que trabalhemos, porque é assim que se começa uma caminhada, começa uma jornada de compreensão e entendimento. Que assim seja. E obrigado pela atenção de todos nessa noite, pelo tempo, e que possamos cada vez mais investir o nosso tempo em bons pensamentos, em boas coisas, porque ali estará nosso coração e nossa mente a trabalhar e a evoluir.